Para a gente começar a nossa aula. Boa noite para vocês todos que estão aqui, né? Que deixaram de estar fazendo algo para estar assistindo essa aula comigo, com todos nós reunidos, né? Porque eu nunca estou sozinha, né? Fora todo o grupo que está aqui. Muita gratidão por vocês todos estarem aqui. E principalmente por todos já terem colocado o microfone no mudo, né? Por respeito, para a gente poder não ter o som externo, para não ficar atrapalhando a aula. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, mas eu acredito que todos me conhecem, eu sou a Carolina Tenoha. Eu tenho um canal no YouTube e tenho meu lá o Instagram. E aqui nós estamos fazendo um aulão para falar sobre o salto quântico, né? O que é isso, despertar espiritual, as fases, como é que é tudo isso na nossa vida. Então, se você está se sentindo cansado, se sentindo perdido, que não se encontra, está se sentindo amarrado, a escassez na sua vida sempre diária, né? Aquela conta que nunca fecha do nosso financeiro, né? Então você tá no lugar certo. Então fica aqui comigo e vamos lá então assistir essa aula, tá? Eu preparei algumas coisinhas aqui e aí no final que eu terminar aqui, daí eu vou abrir para as perguntas se vocês têm dúvidas ou alguma coisa assim. E se vocês quiserem, abrem as câmeras, né? Para mim poder ver vocês, para interagir melhor. Não tem problema se vocês estão debaixo da coberta de pijama já, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho o que é esse salto quântico, né? A gente sabe que o salto quântico é o salto. Mas e o quântico, Carol? Da onde que vem? Eu trouxe aqui para vocês uma colinha, né? Que fala assim, o quântico, ele vem do latim do quantum, e no plural ele é o quanta. O que significa isso? É uma quantidade de energia emitida por átomos, quando seus elétrons absorvem radiação e reemitem. Isso é verificado na mecânica quântica, que estuda o movimento dos átomos. Resumindo tudo isso, energia. O quântico, o quanta, né, é a medida de energia, porque a gente sempre teve na nossa física, que a gente estudou, a maior parte das pessoas, pelo menos eu, quando estive na escola, era aquela física clássica que a gente chama. E hoje já se tem a física quântica, a mecânica quântica. O que é isso? É o que mede a energia, né? Que não é um tempo linear. Então, antigamente, a gente, para despertar, né, fazer esse despertar espiritual, essa evolução espiritual na nossa vida, a gente levaria anos ou até vidas e vidas e vidas para a gente conseguir evoluir. Mas neste momento planetário, neste momento em que nós reencarnamos aqui, por isso que é tão importante este momento para toda a raça humana, para todo ser humano que está aqui, porque é o momento do salto quântico, dessa evolução espiritual, desse despertar espiritual agora, né? Não tem mais muito tempo para levar, né? Não tem mais, vai ficar muitos anos ainda para mim despertar. O que é o despertar? É a gente se conhecer, saber das nossas origens, da onde nós viemos, para onde nós temos que ir, o que nós estamos fazendo aqui. Isso é um despertar, né? Saber da verdade, porque durante muito tempo não que nos enganaram, mas existem muitas políticas, muitas coisas envolvidas por trás desse poder que existe no planeta Terra, que nos deixaram que a gente não soubesse das coisas. Fora também que a gente estava vivendo num mundo de provas e expiações, então realmente nós não poderíamos vir para cá e saber de tudo que a gente já fez em outras vidas, porque não daria para equilibrar a balança. Mas desde 2012 as coisas mudaram no nosso planeta, por isso que é muita gratidão este momento, a gente estar aqui vivos, né, passando por tudo isso, porque é um momento muito grandioso na nossa vida. A gente poder estar aqui passando por uma transição planetária sem precisar desencarnar. Então é passar por uma transição planetária e fazer a nossa passagem também, mas sem desencarnar. Então isso a gente chama muito do salto quântico. Mas como que a gente faz todo esse salto quântico? Primeiro nós temos que entender esse despertar espiritual.
Algumas pessoas com certeza já me ouviu falar, porque para mim, neste momento, existem 3 fases importantes do nosso despertar espiritual. Já tem a quarta, que eu já estou sabendo da quarta, mas eu só vou falar mais lá na frente, quando eu entender melhor ela. Mas essas 3, elas passaram na minha vida. E eu levei muitos anos em cada fase dessa. Por quê? Porque fazia parte do meu processo espiritual, dessa a minha evolução, para que eu abrisse o caminho, para que hoje eu estivesse aqui e trouxesse, né, não de mão beijada, porque o processo é de cada um, mas facilitar o processo, porque se eu soubesse das coisas que eu vou passar para vocês lá atrás, com certeza eu não teria levado tantos anos. Eu teria dado o salto, que é esse salto, que não se mede em linear, não se leva anos, é simplesmente um salto. O que você talvez levaria anos pode ser resolvido em um mês, às vezes uma semana, ou simplesmente uma virada de chave. Você dá um despertar. Por quê? Porque tudo está dentro do nosso ser, da nossa consciência pequena com a nossa consciência maior, com o nosso eu maior, com o nosso eu superior, no nossos akasha. E com isso tudo, a gente desperta, tá aqui. Só que às vezes a gente esquece das coisas, a gente não tem consciência. Então o despertar é tomar consciência. Aqui tá trovejando, gente, tá? E é raro trovejar aqui. Então, tomar consciência das coisas é ver o mundo de uma outra maneira. E quando a gente começa a tomar essa consciência, a nossa consciência pequena começa a expandir. E quanto mais ela se expande, mais ela se conecta com o nosso eu superior. E aí mais coisas a gente vai descobrindo e vai chegando até nós. Porque as coisas podem chegar até nós, mas a gente não tem conhecimento e a gente não enxerga. É muito engraçado isso. Então a gente começa a passar batido, né? Então não desperta. Então quanto mais a gente se trabalha, né, que eu falo que é o investir em nós, em autoconhecimento, a gente precisa saber quem nós somos, né? O que eu vim fazer aqui? Eu sei que muitos de vocês já estão nessas perguntas faz muito tempo, né? Porque essas perguntas é o início do nosso despertar espiritual. É a primeira fase do despertar. E uma coisa que nós temos que entender que quando a gente começa a se questionar, não tem mais como voltar para trás, tá? É só seguir em frente. E quanto mais a gente vai mais rápido se autoconhecendo, tendo mais conhecimento, mais rápido a gente dá esses saltos na nossa vida. Então, essa primeira fase é quando a gente fica se questionando: o que eu vim fazer aqui, né? Por que eu nasci? Por que a minha vida tá desse jeito? Qual é a minha missão de alma? Por que eu tô sempre travada? Por que as coisas não andam? É esse questionamento que a gente faz. Quanto mais a gente se questionar, mais a gente vai expandindo a nossa consciência. A segunda fase, que eu acredito que a maior parte das pessoas estão neste momento, é uma das partes mais difíceis para fazer. Por quê? Porque são as curas. O que são essas curas? Tudo. Tudo. São os nossos traumas de infância e de outras vidas. São as nossas crenças limitantes que nos limitam a expandir nessa vida, a prosperar financeiramente, a ter um bom relacionamento. A gente tem muitas mágoas, muitos ressentimentos e às vezes a gente nem sabe. Então a gente tem a nossa criança pequena aqui dentro de nós que muitas vezes ela nos boicota por não deixar a gente sofrer. Então muitas vezes a gente tá na criança e a gente tinha que estar no adulto, né? Eu falo muito sobre essa história da criança porque ela é uma virada de chave muito grande na nossa vida. Quando a gente entende essa criança que existe em nós, tá? E por que ela se magoou na nossa infância, o que aconteceu lá atrás para ela nos boicotar quando adultos. Quando a gente identifica tudo isso, muda a nossa vida, né? Porque a minha criança, quando eu identifiquei ela, eu descobri que ela tinha 10 anos. E eu assim, tá, mas o que aconteceu quando eu tinha 10 anos? E aí eu descobri que eu tinha 2 irmãos, eu era caçula durante 9 anos, aí nasceu meu irmão e minha irmã, né? Nasceu minha irmã e meu irmão, né? E eu perdi o colo, eu perdi a vez, não tinha lugar para mim, né? Não tinha espaço. E o que a minha criança me boicotava nessa vida adulta? Vai trabalhar para quê?
não tem espaço para você no mercado, não tem lugar para você, já está cheio, não cabe mais você. E aí o que acontecia? Toda vez que eu queria fazer algo do trabalho, eu sentia sono, eu não conseguia fazer, eu sentia cansaço, eu não tinha forças, eu não tinha energia. Por quê? Porque inconscientemente eu me boicotava, por não me deixar sofrer, de trabalhar, 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 e chegar lá no final e falar assim, não, não tem espaço para você. Então, essa minha criança, por amor, ela não me deixava fazer isso. Então, quando eu descobri isso, eu falei, não, não, peraí, tem espaço sim, eu te acolho aqui dentro do meu coração, você faz parte de mim, mas agora eu sou adulta, eu dou conta, eu consigo fazer, eu sei resolver, porque a criança não sabe. Então, quando a gente descobre essas ferramentas, essas coisas que nos boicotam no nosso dia a dia, a gente dá esses saltos quânticos que nós chamamos, que o quântico, como a gente já falou do começo da aula, né, é essa medida em energia. São saltos muito grandes que damos na nossa vida que faz mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ver as coisas. Eu mudei bastante depois que eu identifiquei a minha criança. Claro, tem muitas coisas aqui. Então, as curas, elas têm muito disso. E muito das coisas estão no inconsciente. E o que acontece com a gente? A gente não quer olhar. Isso é o maior problema que nós temos. A gente está no nosso despertar, a gente já está nas curas, mas está empacado. Porque a gente não quer olhar, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, a gente não quer fazer. A gente fala da boca para fora, mas no fundo tá bom aqui. Por que tá bom aqui? Porque este lugar eu já conheço. Este lugar eu já sei como é que é. Eu já sei como lidar com as coisas aqui. E aí, o desconhecido, que é o despertar, que é buscar a cura, que é sair deste lugar, você desconhece. Então, automaticamente e inconscientemente, você se boicota de novo. Aí você não quer olhar. Então, tem muitas coisas que nós precisamos curar na nossa vida. A outra maior cura que existe é enfrentar as nossas sombras. É acolher as nossas sombras, identificar as nossas sombras. E por que é tão difícil de identificar nossas sombras? Sabe por quê? Gente, tá caindo uma chuva lá fora, que delícia. Gratidão, chuva. Lava mesmo, né? A gente fala depois dos mestres da natureza. Então, as sombras, por que é tão difícil de acolher elas? Porque tem a ver com o ego. Nosso ego. Ai, o nosso ego é terrível, terrível. Gente, quando põe o dedinho ali no nosso ego, naquela ferida ali, aí o bicho pegou. Ali é complicado. E enquanto a gente não enfrentar e acolher e admitir, na verdade não é nem enfrentar, eu falo que é admitir que eu tenho essa sombra. Que eu posso sentir raiva, que eu posso sentir inveja, que eu posso ficar brava, irritada, sou controladora às vezes. Mas eu tenho que admitir que eu sou assim. Por quê? Porque quando a gente admite as nossas sombras, a gente não tem medo de ir para o mundo. Porque muitas pessoas me falam assim, eu tenho medo de ir para uma mídia social, eu tenho medo de me expor no Instagram, porque eu não sei o que as pessoas vão pensar. Eu não sei o que as pessoas vão falar. Vocês escutaram os trovão, gente? E aqui na Inglaterra não tem trovão. É raríssimo isso acontecer. É sinal do universo por alguma coisa. Logo a gente vai descobrir. Então, assim, as nossas sombras, nós precisamos acolhê-las para poder enfrentar o mundo. Porque a gente sempre vai receber críticas. A gente sempre vai receber que outras pessoas não vão gostar da gente. Mas tá tudo bem. Só que a gente só consegue aceitar que tá tudo bem realmente de coração quando a gente sabe quem nós somos. Quem nós somos, quais são as nossas sombras, quais são as nossas falhas, né? Quais são as nossas fraquezas. A gente tem que saber e a gente tem que assumir para nós, não é para o outro, é para nós. Por quê? Porque se você assumiu para você, sim, eu sou controladora, né? Eu controlo às vezes as coisas. E alguém te dizer, você é muito controladora.
Isso não vai te incomodar, porque você já sabe que você é. Aí você vai dizer, realmente eu sou, preciso tomar mais cuidado para não ficar tão no controle das coisas. Entende? Agora, se você não assumiu dentro de você ainda que você é controladora, e alguém te fala assim, ei, mas você é controladora, hein? Meu, aquilo vai mexer com o teu, é o que vai enfiar o dedo ali naquela ferida ali, ó, e que você vai bufar de ódio. É assim porque eu era assim. E aí é difícil da gente ir pra mídia, é difícil da gente atender um cliente, é difícil da gente trabalhar em equipe, principalmente trabalhar com mulheres, né? Principalmente, por quê? Porque nós precisamos curar o nosso feminino ferido. É importantíssimo isso. Nós temos o nosso feminino ferido e nós temos que curar ele. Porque senão não tem como a gente estar bem com outras mulheres também. A gente sempre acha que aquela outra mulher vai passar a perna na gente, né? Ah, toma cuidado, porque você sabe como que ela é, né? Você não se preocupa com o homem, mas com a mulher você se preocupa. O homem ele pode te rebaixar no último, você não vai ficar tão mal como se uma mulher chegar para você e falar, te olhar de baixo acima assim, nossa, mas você tá bem hoje, né? Aquele olharzinho, aí acabou com você. Entende? Então são muitas curas que nós temos que fazer na nossa fase do despertar. Porque sem enfrentar tudo isso, não tem como avançar para a terceira fase. A gente até tenta, tá? Porque eu tentei. Tá na segunda fase das curas, mas faltava muitas coisas, principalmente acolher as minhas sombras. E eu fui querer servir, que é a terceira fase do servir o nosso propósito, de servir a vida, que é este momento que eu estou aqui agora, né? A serviço da espiritualidade, trazendo tudo isso para vocês. Eu não estava com as minhas sombras bem acolhidas, acolhidas dentro de mim, aceitas dentro de mim. E o que acontece quando a gente vai querer servir, ajudar o próximo, mas a gente ainda não se ajudou o suficiente? Aí você quer salvar o outro. E aí, meu amor, você vai entrar no emaranhado que vai, olha, dar pano pra manga. Não é fácil. Porque daí você se arrebenta. Sabe quando a gente trabalha com a espiritualidade, trabalha com energia, trabalha com o próximo? Quando a gente não tá bem, a gente puxa tudo do outro, porque a gente quis salvar a outra pessoa. E a gente não salva ninguém, só a nós mesmos. Por isso que a gente tem que estar muito bem, a gente tem que estar muito bem com as nossas curas, muito bem com as nossas sombras. A gente tem que se conhecer, para que daí a gente possa, agora sim, a gente nunca vai saber 100%, nunca. Eu aprendo todos os dias com todos vocês. Sempre eu aprendo, sempre. Mas eu já acolhi muitas coisas, muitas sombras minhas, muitas coisas que eu tive que curar, né, para estar aqui, para não se, assim, né, aí se alguém te julgar, tá tudo bem. Eu já tenho a minha mãe, eu sempre falo assim, eu já tenho a minha mãe, ela que vai resolver com a mãe dela. Né? O julgamento tem muito a ver com você não aceitar a sua mãe. Né? Então tem muitas coisas que nós temos que fazer para esse salto acontecer. Tem muitos saltos, o salto quântico que a gente chama, que são saltos pequenos, que são pequenas viradas de chaves, mas tem uns que transformam a nossa vida. Quais são esses que transformam a nossa vida? Quando a gente investe em autoconhecimento em nós, para nós. É isso que faz o salto acontecer. É estar, né, investir o seu tempo, o seu dinheiro, né, para estudar sobre autoconhecimento, para ter uma nova visão da sua vida, para buscar esse seu propósito. Porque quantas vezes eu acordei sem vontade de viver, né? Muitas vezes, muitas vezes. Mas eu precisei passar por tudo isso para que eu pudesse abrir o caminho. Então, hoje, eu nunca falo de nenhum lugar que eu já não estive. Então, eu falo do dinheiro, de não ter vontade. Gente, eu só pegava empresas terríveis para trabalhar comigo. Porque eu tinha uma questão que eu sempre gostei do misticismo, do oculto, porque eu sou pisciana, com ascendente em peixes, com Vênus em peixes, então imagina aqui que não é aqui, é espiritualidade total. Eu sempre amei tudo isso,
mas eu vim de crenças religiosas que certas coisas era proibido, é errado, é do mal. Então eu entrava em conflito tão grande dentro do meu ser que vocês não fazem ideia. Ideia. Há outras crenças que me torturaram muito foi: eu quero ser rica, eu quero ter abundância financeira, eu quero viver bem, porque eu gosto de viver bem. Mas como que eu ia ser rica, viver bem, se eu queria trabalhar com a espiritualidade? Não dava. Por quê? Porque isso era uma crença religiosa que eu tinha. E isso demorou para mim poder soltar tudo isso. Porque batia conflito dentro de mim. Era uma coisa muito forte dentro de mim que entrava em conflito. Então eu fugia da minha missão porque eu queria ser rica e ter uma vida abundante. Só que eu nunca vou ser rica e ter uma vida abundante se eu estou fugindo da minha missão. Por quê? Porque o dinheiro, a abundância financeira, os bens materiais, eles fluem como um rio quando você está aqui cumprindo a sua missão de alma. Eles simplesmente vêm para você. As coisas se encaixam, as coisas caem assim, ó, praticamente caem no seu colo. É impressionante. Por quê? Porque você está alinhado com o seu propósito. Então, essas fases do despertar espiritual é muito importante que a gente tenha isso bem claro no nosso ser, para que a gente possa fazer os saltos, tá? Então, a primeira fase, que eu acho que já todo mundo já passou dessa primeira fase, que é esse questionamento, né? O que eu tô fazendo aqui, né? E começar a buscar isso. Então, a maior fase agora é as curas. Como que a gente cura? Investindo nosso tempo, nosso dinheiro em nós, com terapias, com mentoria, com cursos que você vê que vai te ajudar a curar as coisas que você precisa. E o principal de tudo, antes de investir em você, você querer. Você querer realmente olhar para aquela dor, olhar para aquilo que está te incomodando. Eu sempre fui uma pessoa muito teimosa, muito teimosa. Acho que até hoje ainda sou teimosa. Então, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, tipo assim, eu tenho que me curar disso, eu preciso resolver isso, eu não aguento, eu farei qualquer coisa, né? Qualquer terapia, qualquer coisa, mas eu tenho que resolver isso, eu tenho que olhar para isso. Então, é a determinação, né? Essa força, essa energia que vem do universo para nós, assim, ó, para ir para a vida, para fazer o negócio acontecer. Por quê? Porque tudo na nossa vida é energia. E nós temos que entender de uma vez por todas que a gente é um espírito imortal e que nós estamos aqui vivendo uma experiência humana. E além disso, nós estamos conectados com o todo. Porque a maior parte de nós seres humanos achamos que está tudo separadinho. E não é. Está tudo integrado. E quanto mais a gente expande, quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente entende e mais a gente se conecta com essa energia. Por quê? Porque a gente precisa entender e integrar, não é nem só entender, é integrar e sentir no nosso ser que nós somos esse ser imortal. Porque quando você realmente aceita isso dentro do seu coração, a vida fica leve. Porque daí você fala, eu tô aqui vivendo uma experiência. Que experiência eu quero viver? Aí você fala, eu quero viver uma experiência, né, de mais abundância, um bom relacionamento, boas amizades, um bom trabalho, né, um bom salário. Ok, mas eu não tô conseguindo fazer isso. Tá, mas você já sabe o que você quer. Já é um ponto importante. Só que agora você precisa buscar como conseguir atingir o seu objetivo. E isso pode ser através de curas, a força para fazer essa movimentação, para mudar isso em você, porque às vezes você quer, mas você não tem coragem de soltar o seu emprego. Se você não der o passo e confiar também no universo para ele te ajudar, não tem como. Porque é isso que acontece, nós temos tantos medos, porque a gente acha que a gente está vivendo uma única experiência. E não. Quando a gente confia no universo e pede para ele ajuda, ele vai te ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. E a gente não faz por causa de medo. Ah, mas e se eu não achar outro emprego? Aí você fica
trancado naquele lugar, com medo. Deixa eu só ver aqui mais algumas coisas. Tá, aí a gente também falou dessas curas, que é as nossas crenças limitantes, essa eu falo que é uma das maiores, assim, que a gente tem muita crença limitante, mas muita, 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 muita. E que nós temos que ir curando tudo isso. Como que a gente cura as nossas crenças limitantes? Tomando consciência. Tomando consciência que isso é uma crença que foi colocada, que vem dos nossos ancestrais, que a gente vai sempre ouvindo as pessoas falando, e aquilo se torna uma coisa tão real e que você acredita naquilo no seu ser e aquilo te impede de ser próspero, por exemplo, ou de ter um bom relacionamento, né? Ou de ter um bom emprego, ou de conquistar aquilo, o seu sonho. Então, são crenças tão enraizadas que a gente precisa trabalhar elas. E quanto mais a gente trabalhando essas crenças, mais a gente vai expandindo a nossa consciência, porque a gente vai entendendo que aquilo não é real, que aquilo foi uma criação da nossa mente, que a nossa mente criou tudo aquilo, como ele cria o medo, né? Como ele olha às vezes um obstáculo e faz uma tempestade no copo d'água. Quando eu estou fazendo uma tempestade no copo d'água, como eu falei nos stories ontem, né, da minha passagem, eu já sei que eu estou na minha criança. Mas a maior parte do ser humano não percebe que ele está fazendo uma tempestade no copo d'água. Então, a gente tem que trabalhar com o nosso autoconhecimento, buscar muito. E, gente, tem muita coisa na internet que é de graça. Tem que ressoar com o seu coração, sabe? Eu sei que muitas pessoas, porque eu quando comecei mesmo, que eu cheguei no fundo do poço e ainda fundei mais um pouco, que foi ali, você sabe quando que chacoalhou a minha vida mesmo? Que foi nas finanças, tá? Por isso que eu falo que eu sei falar da prosperidade financeira. Foi nas finanças. Cara, eu cheguei no fundo do poço, mas eu afundei mais um pouco ainda na lama, tá? Mas eu fiquei tão indignada comigo, mas tão indignada comigo, com tanto ódio de mim mesma, que eu batia na mesa assim, eu falei, chega, nunca mais eu vou passar por isso. Aqui foi a gota d'água de uma vez por todas, por toda essa vida, de agora em diante, nunca mais eu vou passar por isso. Eu vou buscar o que tiver que buscar para mim entender esse meu financeiro. E foi o que eu fiz. E onde que transformou a minha vida. Porque as coisas começaram a mudar. Porque eu comecei a mudar. Porque eu comecei a vibrar. Primeiro, parei de reclamar. Eu reclamava muito. Muito negativa. Tudo eu já pensava no negativo. Tá, mas se não der certo mesmo, então eu já tenho o plano B. Não tem que ter plano B, é o plano A. E vai dar certo. E já deu certo. Porque às vezes ainda me pego pensando no negativo. Tá, mas e se não der certo? Não, já deu certo. Eu confio. Se chegar na hora e não der certo, lá eu vou resolver. Mas eu não vou criar mais o plano B. Porque nós, seres humanos, pensamos muito negativo. Isso é todo mundo. Porque a gente foi educado para pensar assim. A gente foi educado com uma crença que nós temos que trabalhar muito duro para ganhar dinheiro. Isso é uma crença que eu tive que trabalhar muito em mim, né? Então, assim, são muitas coisas que estão no nosso ser, no nosso inconsciente. Gente, a nossa consciência é só 5%. 95% é inconsciente. Olha quanta coisa que está ali guardada que a gente não tem consciência. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para que a gente expanda essa consciência e olhe o mundo diferente. Eu falo assim, eu brinco bastante assim que no começo, quando as pessoas me conhecem, elas estão assim, ó. Aí elas vão subindo e vão aprendendo a olhar o mundo com outros olhos. É assim que é a vida. É você olhar para fora de casa, pela sua janela. Tipo, agora eu tô ali olhando, tá tudo escuro, mas a chuva tá escorrendo na janela. E agradecer, escutar o barulho da chuva. É sentir as coisas. Quando a gente está muito olhando para baixo, a vida pesa. Por quê? Porque o foco é uma coisa só. Você está pesado. Quando você olha para cima e respira, a vida se torna leve, porque tem uma imensidão de oportunidades para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo aqui neste mundo. Por quê? Porque cada um
é único. Porque cada um tem o seu propósito, tem a sua missão, é único. Não tem. Ninguém vai roubar o seu espaço, ninguém vai roubar o seu lugar. Porque você é único. Então, é isso que nós precisamos buscar na nossa vida, né? Esse olhar para o horizonte, observar as coisas, principalmente a natureza. A natureza é que vai curar o ser humano, porque nós nos desconectamos dela, tá? E aí é isso que, por isso que nós estamos tão doentes fisicamente já, porque a doença no físico é o último estágio, para quem não sabe. Tudo vem do espírito, passa para o mental, passa para o emocional e vai para o físico. O físico é a última etapa. Por que chegou no físico? Porque ele passou por todos esses outros corpos que nós temos e nós não prestamos atenção, porque nós estamos no automático, olhando para baixo, igual um zumbi. É assim que a maior parte do ser humano tá. Mas este é um momento tão magnífico do nosso planeta que nós temos a chance de dar esse salto quântico na nossa vida. Desse despertar que você talvez levaria vidas e vidas e vidas, e você teve a oportunidade de estar aqui neste momento para fazer esse salto. E eu vou falar para você, eu sei de muitos, mas milhares e milhares de espíritos que queriam estar aqui tendo essa oportunidade que nós temos. Nós fomos escolhidos a dedo. Nós não somos qualquer um. A gente só não tomou conta disso ainda. A gente só não se descobriu ainda. Mas nós somos seres muito evoluídos já. Não tenho dúvida disso. A gente só precisa sair dessa... Eles falam muito sobre a roda de Sansara, né? Que é essa reencarnar, morre, reencarna, morre, reencarna. Nós temos que sair disso, né? Sair deste momento. Por isso que nós estamos aqui. E nós não temos mais esse tempo para perder. Nós temos que buscar essa paixão de novo dentro do nosso ser. E eu sei que esse fogo, que essa paixão está aí dentro de você, de cada um de vocês. Eu tenho certeza absoluta disso. Só precisa de uma faísca para que ele volte a dar aquela chama de novo. A Pilar falou, nossa, que delícia te escutar. É isso, gente. Pega essa minha energia. Eu não estou aqui por acaso e ninguém se conectou comigo por acaso. E eu sei disso. Eu sinto vocês, eu vejo vocês. E esse fogo está dentro de vocês, só tem que acender ele de novo. Ou melhor, ele está aceso, mas precisa virar uma fogueira aí dentro. Para ter essa força novamente, para ir buscar aquilo que vocês vieram fazer aqui. Porque está tudo aí. Vocês só precisam tomar consciência, que é através desse que eu falo do investimento do tempo e do dinheiro em nós. Começarmos a olhar para nós em primeiro lugar. A buscar as curas, buscar as terapias, buscar os cursos, buscar as mentorias, buscar o que a gente achar que ressoa com o nosso coração neste momento. E aí vocês vão ver as viradas de chave e a mudança de consciência que vocês vão ter depois das coisas acontecerem. E cada vez mais. Nossa, falei, hein? E aí, como é que vocês estão? Estão dormindo? Ai, deixa eu olhar aqui o chat, porque já que vocês não estão olhando pra mim, né? Não tô vendo a carinha de vocês, né? Ai, meu Deus. Que bênção, Chuva, Mônica. Tudo bem, se vocês não podem aparecer, tá tudo certo, tá, gente? Nossa, que delícia te escutar, tudo faz muito sentido. Obrigada, Pilar. Maravilhoso. Amando estar aqui. Usar as ferramentas que estão disponíveis. Exatamente, né? A Renata também fala parabéns, Carol. O som não está saindo. Tem que dar uma olhada, Juliana, porque para os outros acho que tá, né? Ela fala que fluxo, Carol. Que gratidão, tudo ótimo. Qualquer coisa sai e entra de novo. Sim, também. Vou sair e entrar. Isso, Juliana, sai e entra. Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Se vocês quiserem falar, pode falar também. Não precisa abrir a câmera, só abrir o microfone, tá? E pode me fazer as perguntas. Que eu, pelo que eu tô vendo aqui das minhas coisas, assim, da aula, eu já vou falar da mentoria e já vou falar do curso de cristais, tá?
E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Tá tudo bem? Ah, Renata quer sobre os elementos da natureza. Sim, eu vou falar agora sobre a mentoria. Já que ninguém tem dúvida, né, sobre o salto quântico ou qualquer coisa assim. Posso falar então sobre só sem perguntas, só gratidão. Eu que agradeço, gente. Que bom. Espero que tenha virado algumas chaves aí para vocês. Virou algumas chaves para vocês? Me contem. Às vezes eu acho que eu fico repetindo os assuntos. Ah, sim, eu vou falar isso. Aí ela fala, né, para mim falar um pouco sobre para quem está iniciando neste processo de transformação, né? Se pode fazer a formação de terapeuta, com certeza, tá? Isso faz parte do seu processo. Se ressoa com o seu coração, não tenha dúvida disso, tá? Por quê? Porque não importa em qual momento do seu despertar você está. Se você está aqui nessa aula, se você entrou no WhatsApp, se você está assistindo este aulão aqui, é porque você já está no seu despertar. Você pode sim, tanto fazer a mentoria e o curso de cristais e ser um terapeuta, sim, trabalhar com os cristais. Porque, na verdade, foi a minha grande virada de chave foi quando eu comecei a trabalhar com os cristais. Né? Eu fiz o curso de cristais aqui na Inglaterra e comecei a trabalhar. Depois eu comecei. Eu nem me apresentei direito, né? Nossa, agora que eu me lembrei. Que eu sou terapeuta holística. Eu sei que todos vocês quase me conhecem já. Sou terapeuta holística, né? Há mais de 5 anos. E eu trabalho com essa despertar da consciência há mais de 20 anos, né? Que eu venho trabalhando tudo isso porque faz parte do meu trabalho, da minha jornada aqui, trazer isso tudo para vocês. Então, os cristais, na verdade, faz mais de 5 anos que eu comecei a trabalhar com eles. E também eu entrei. Ai, que legal! Uma entrou! Yeah! Ai, eu adoro isso! Que bom, Rê! Que bom que você entrou. Então, e os cristais eu comecei a trabalhar há mais de 5 anos e também sou praticante do xamanismo, né? Faço meu curso xamânico aqui, apesar de muitas pessoas terem uma crença, né, sobre o xamanismo, sobre o nome xamanismo, então tem que tomar só muito cuidado para que não misturem as coisas, tá? Tanto que a mentoria com os 7 mestres é justamente para trazer esse novo olhar que eu falo que é o xamanismo da nova era, que é um novo olhar sobre tudo isso, né? Eu preciso falar um pouquinho sobre isso porque eles estão me pedindo. O que acontece? A natureza, gente, né? Toda essa parte xamânica que vem dos índios muito, muito, muito tempo atrás, né? Celtas e tudo mais, é a conexão e é a integração do ser humano com o todo. Tá? Então eles tinham essa integração, eles sabiam tanto respeitar o animal, respeitar as florestas, né? Cuidar do sol, cuidar da lua, da chuva, eles tinham tudo essa integração com o todo, né? Com as estrelas, com as constelações, com o universo, eles tinham todo esse conhecimento. Os incas, os maias, tanto que o meu xamanismo vem dos descendentes dos incas, né? E o que aconteceu? Por que agora ficou tão defamado, com tantas crenças em cima do xamanismo, que é errado, que não sei o quê? Tem um monte de coisas, tá? Por quê? Porque o alto poder do escalão, talvez, de políticas, de religiões, elas não querem que nós despertamos. Eles não querem que a gente se conecte novamente com o divino, com o nosso eu superior. Porque se a gente se conectar novamente com esse todo, integrar toda essa energia e a gente entender de uma vez por todas que nós somos seres de muita luz e muito elevados, o que vai ser desse alto escalão que precisa de nós? Escravos para eles. Aí eles vão perder todo mundo. Então, o que eles fazem com a mídia? Eles distorcem tudo e faz a gente ficar com medo para não se envolver em certas coisas, tá? Então, isso é fundamental nós tomarmos cuidado. Por isso que eu sempre falo,
tem que ressoar com o seu coração. Não me interessa se o vizinho, se o fulano, se o ciclano, se a mídia está falando ao contrário. Ressoa com o seu coração. Porque o xamanismo, ele faz parte do meu ser. Por isso que eu fui guiada para fazer toda essa mentoria com os 7 mestres da natureza. Só que eu demorei um tempo bem grande para aceitar isso dentro do meu ser. Por quê? Por causa dessas crenças, de todo mundo falando, minha família, mas será mesmo? E outras pessoas são contra, não, mas isso daí é coisa do diabo, isso é coisa de um demônio, isso é... Aí eu falei, mas cara, isso dá um brilho tão grande nos meus olhos e que enche meu coração de alegria estar em contato com a natureza, entender todos eles, né? Esses mestres da natureza que me ensinam tanto todos os dias. Eu falei, não, se ressoa com o meu coração, se dá brilho nos meus olhos, se transformou a minha vida para o bem, por que que isso é uma coisa do mal? E aí a espiritualidade falou para mim, este é o teu trabalho, vim desmistificar tudo isso. Porque quanto mais em contato da natureza nós estivermos, mais em saúde, em prosperidade, em abundância, em tudo na nossa vida, a gente vai ter de sobra. Mas o alto escalão, né, que a gente chama de elite, de cabala negra, seja lá o que for que vocês querem dar o nome, não querem isso. Querem continuar com o ser humano escravo, trabalhando para eles, né, tendo essa dificuldade que a gente está vivendo. Então, esse é o despertar, é acordar, é sair da Matrix, é viver dentro da Matrix, mas não pertencer à Matrix, que a gente chama muito, né? Porque a gente vive neste planeta e a gente precisa de dinheiro, a gente precisa viver bem. E isso faz parte da Matrix, da terceira dimensão. Mas eu não preciso pertencer a ela. Eu vivo aqui, mas na minha consciência, que é muito mais elevada do que eles. Entende? Mas tudo que eu faço na minha vida tem que ressoar com o meu coração. Se não ressoa com o meu coração, ou é porque não é bom, ou porque eu não estou pronta. E por isso eu não julgo. Por isso que eu falo, eu não sei. Para mim, neste momento, não dá certo. Pode ser que num outro vai dar. E é assim que eu trabalho na minha vida. Sempre buscando esse ressoar com o meu coração, tá? Era isso. Tá, deixa eu só ver aqui. Exatamente. Tudo baseado no medo e a gente no poder pessoal. A gente perde esse poder pessoal, né? Essa nossa autoestima vai para baixo. Por quê? Porque tudo a gente tem medo, né? Falou tudo, Carol. Quanta verdade, acho muito interessante. As bruxinhas do bem voltando. Exatamente, isso mesmo. Eles querem disseminar o medo e através disso controlar. É bem isso mesmo, tá? Tanto que pode perceber que o nome bruxa, né? Todo mundo fica, ai, bruxa, já gela a espinha. Por quê? Porque tá colocado no nosso ser que bruxa é mal. E na verdade, a bruxa é o quê? É aquela senhora curandeira que sempre teve um chá, que sabe de todas as ervas, que te cura o seu corpo, a sua alma, né? Que ela curava tudo, as benzedeiras, né? Cadê todas elas? São todas bruxas. E nós agora estamos voltando, só que com um novo olhar, desmistificando tudo isso para despertar o ser humano, porque é isso que nós viemos fazer, ajudar cada um. Nós somos todos irmãos, somos todos conectados e nós viemos nos ajudar um ao outro. Primeiro a gente tem que se ajudar, tá? Sempre em primeiro lugar, não é o outro, primeiro sou eu. Eu tenho que me ajudar, eu preciso me conhecer, eu tenho que investir em mim. Agora chega um momento que você fala, ok, agora eu tô pronta para ir para o mundo. Aí você vai. Aí você tá pronta para ajudar os outros, tá? Porque isso faz parte. Então, os mestres da natureza, que é a mentoria que eu fui guiada por eles para montar, ela fala sobre, quem quiser depois lá no meu Instagram, eu falei uma live hoje de manhã sobre os 7 mestres da natureza, mas eu vou falar aqui também um pouquinho. Quem são os 7 mestres da natureza? São a terra, a água, o fogo, o ar, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, né? Então, o que acontece? Cada elemento desse tem um grande significado, grandes aprendizados e uma energia descomunal.
Por quê? Porque nós temos que entender de uma vez por todas que se não tiver os 4 elementos, nós não vivemos neste planeta. Mas eles vivem sem a gente, né? Tanto o reino animal como o reino vegetal e o reino mineral também, tá? Todos eles vivem sem o ser humano. Eles não precisam do ser humano para viver, mas nós precisamos deles para viver. Mas a gente se acha os melhores. Então é isso que nós temos que tomar consciência da importância desses elementos, né, desses reinos que estão aqui à nossa volta. Por exemplo, a gente está tão acostumado em apertar um botão e acender a luz que a gente não lembra do fogo, né? A gente está tão acostumado de ligar o chuveiro e a água cair que a gente nem se dá conta daquela água que veio lá das montanhas, que veio lá da cachoeira, que veio, chegou até ali na sua casa, né? O fogo, a gente simplesmente liga o fogão para esquentar a comida, para fazer um chá, e a gente nem se dá conta. Ainda mais agora vocês aí que estão no frio, né? Para quem tem lareira, né? E era assim o inverno. Se a gente não tivesse o fogo, não tinha como se aquecer. A gente fala muito que o fogo vem se aquecer no fogo da comunidade, porque o fogo era a comunidade, era todos ao redor da fogueira. Para quê? Para se aquecer, para estar em contato um com o outro, para conversar, para ficarem ali. E a gente não se dá conta de como é importante todos esses elementos na nossa vida, né? Por quê? Porque a gente está no automático. Então, a mentoria com 7 mestres da natureza, ela vem trazer essa reflexão, essas viradas de chave, né? A mentoria vai trazer meditação guiada com cada elemento para você entrar em conexão profunda com cada elemento desse, tá? Vai trazer, a gente vai falar sobre o duplo, que é fantástico, o duplo. A gente vai descobrir qual é a nossa criança que nos boicota. A gente vai ter a gente vai trabalhar bastante sobre essa questão do ser adulto e não mais na criança. Como que a gente identifica isso na nossa vida, quando a gente está na criança, quando está no adulto. A gente vai falar sobre viver uma vida com propósito, a nossa missão de alma, que é esse fogo da paixão. A gente vai falar sobre dinheiro, abundância financeira. Cara, tantas coisas maravilhosas que vocês não têm noção do que tá isso daqui, sabe? A gente vai falar das nossas sombras, da nossa luz, dos nossos traumas, a gente vai falar das crenças, e tudo que a gente vai falar sobre isso, a gente vai identificando e como ir trabalhando com elas no nosso dia a dia, né? E vamos falar também do nosso feminino sagrado, do nosso feminino ferido, essa reconexão com a natureza, né? E depois nós vamos falar do curso de cristais, né? Por último, na última aula, a gente fala sobre quem vai dar continuidade com o curso de cristais, sobre toda essa parte dos cristais para ser um terapeuta da nova era. E por que é tão importante a mentoria com o curso de cristais? Por quê? Porque sem essa conexão profunda, novamente, com todos esses mestres da natureza, você não consegue trabalhar com os cristais. Porque os cristais, eles são pura energia, né? E intuição. Então é um trabalho lindíssimo, poderosíssimo de cura, porque você pode usar tanto em você, né, no ambiente de casa, como trabalhar com todos os seus clientes, com animais de estimação, tudo à distância. Por quê? Porque eu criei esse método do curso de cristais para você poder trabalhar 100% à distância. O teu cliente não vem até você. Então, você tem clientes do mundo inteiro, né? Você pode ter, como eu tenho hoje. E o curso de cristais, ele foi desenvolvido com o complemento dos cristais e algumas técnicas do xamanismo que eu venho trabalhando. Mas isso eu vou trazer todo lá no curso de cristais. Porque o curso de cristais, o que você vai aprender? Você vai trabalhar com pêndulo, como trabalhar com pêndulo, como fazer escanear o seu cliente, como montar as mandalas de cristal, que tipo de cristal usar, como limpar, como energizar os cristais, o que são os cristais, nós vamos falar de chakra, nós vamos falar de várias coisas na mentoria dos cristais, tá? Na mentoria não, desculpa, no curso de cristais. E é isso, assim, essa que eu criei. Então, o que eles pediram? No começo de tudo, eu ia ter uma coisa só. E eles falaram, não, Carol,
faz 2 links. Um link é para as pessoas que querem só a mentoria e os outros que querem dar continuidade depois da mentoria, fazer o curso de cristais, tá? Deixa eu ver aqui, quem mais está falando? A Juliana está super ansiosa. Uau, que lindo! Poder oferecer cura para os pets. Sim, trabalhar com algo tão lindo assim. E tem bônus? Tem bônus. Vai ter 2 aulas bônus. Uma é com a constelação familiar, para você saber mais sobre a constelação familiar. Depois na página de venda também vai estar bem lá descrito. E depois tem uma outra aula bônus, tá? Para quem outra aula bônus com ela, que ela vai trazer como você se posiciona na mídia social para você captar mais cliente, né? Como você, sem esse medo, que é o que eu falo, que muitas pessoas têm medo de ir para mídia social, né? Por ser talvez julgado. Então ela trabalha bastante, ela vai trazer essa aula bônus maravilhosa, né? Que nos ajuda muito a se posicionar, né, profissionalmente, no Instagram, no Facebook, para a gente poder captar cada vez mais cliente. A Renata fala, vergonha mesmo. Não podemos ter vergonha, porque senão, vergonha da mídia, não podemos ter vergonha, porque se a gente tem vergonha, como que a gente vai expandir os nossos negócios? Se a gente tem vergonha, é porque nós precisamos curar alguma coisa em nós. Por isso que eu falei das curas. Talvez as curas precisam ainda estar mais equilibradas para você poder servir, tá? Por quê? Porque senão você fica com esse medo. Então não pode ter medo. Não fique com medo do julgamento das pessoas. Sabe por quê? Por que eu falo isso? Porque quem te julga, ela queria estar no teu lugar. E ela não tem coragem. É assim que eu pego, sabe? As críticas eu analiso. Se me incomodou, eu vou ver o que tem em mim ainda que eu preciso melhorar. Se não me incomodou, eu falo, eu sinto muito. Cada um no seu processo. Né? Então a gente tem que buscar isso bastante em nós, porque se a gente fica com medo, a gente nunca vai prosperar. Porque como que você vai captar seu cliente? Como que você vai para a vida? Como que você vai buscar um novo emprego? Né? Como que você trabalha em equipe com os colegas se você não tem esse empoderamento? Então, por exemplo, a mentoria ela traz muito dessas conexões, porque além de todo esse trabalho que nós vamos fazer aqui, né, com vocês, eu vou fazer com vocês, durante a noite, a espiritualidade vai trabalhar com curas profundas em cada um de vocês, enquanto vocês dormem. Por quê? Porque é um trabalho multidimensional também, que a espiritualidade passou isso. Então, todo esse trabalho aqui, consciente, e depois, durante a noite, vocês vão estar em trabalho de curas também, de coisas que às vezes vocês não conseguem, amarras, cortes de amarras, cortes de muitas coisas que vocês desconhecem, que está aprendendo vocês e vocês nem sabem. Mas durante a noite a espiritualidade vai fazer todo esse trabalho. Essa egrégora que trabalha comigo, que é gigante. Não sei se eu já falei para vocês, mas é uma consciência de uma floresta amazônica inteira que trabalha comigo, tá? Todas as xamãs da Sibéria, as mulheres que correm com os lobos, todos os xamãs descendentes dos incas, são muito mulheres, tá? E toda essa ancestralidade maravilhosa que está aqui atrás de mim agora, que eu perco de vista de tão longe que vai. Então, são egrégoras muito poderosas, de muita força, tá? Principalmente Gaia, né? Que é a minha paixão, Gaia. Eles trabalham muito profundamente no nosso ser enquanto a gente dorme, tá? E que mais? Fora tudo isso que eu falei, né? Vai ter meditações guiadas e tudo mais, vai ter trabalhinhos de casa, tá? Para que vocês possam realmente se integrar de uma vez por todas com todos esses mestres, com toda essa natureza e principalmente com toda essa energia que existe ao nosso redor. Porque sem essa comunhão, essa integração, a gente não vê os sinais que o universo nos traz todos os dias. Porque a gente pede para o universo, mas a gente não está aberto para olhar. Por quê? Porque eu não estou conectado. Eu só sei pedir, eu não sei receber. E isso, se receber, é com tudo. Não sei receber presente, não sei receber dinheiro. A gente às vezes fala, tá? Não, eu sei sim.
E eu vou provar para vocês que a gente não sabe receber. E aí a gente não presta atenção nos sinais que o universo traz, porque os sinais são muito sutis. Por que os sinais são tão sutis, Carol? Para que a gente aprenda a viver no presente, que o amanhã não existe, tá? Porque nós somos seres multidimensionais e a nossa consciência pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então nós temos que estar conectados com tudo isso para que a gente possa entender o que está acontecendo à nossa volta, né? Por que está acontecendo isso? Por que houve esse obstáculo? Quais são? Eu sei perfeitamente quando o universo está me testando. Será que ela já aprendeu a lição? Entende? Então a gente tem que estar conectado com tudo isso para que a gente possa olhar e ver os sinais que o universo está nos mandando, porque ele está nos guiando. Mas a gente não olha, a gente não presta atenção, tá? Vamos lá. Então, aí fora tudo isso, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, né? Que lindo, me arrepiei, fantástico, super completo. É maravilhoso aprender nas curas e ainda trabalhar com isso, com certeza. A gente pensa no nosso propósito e vai com vergonha mesmo, isso mesmo. É verdade, bem maduro. Que lindo, me arrepiei. Super completo. Eu tinha muita dificuldade de perceber os sinais. Sim, porque os sinais, a maior parte dos sinais, eles são sutis, tá? E se a gente não tá vivendo no presente, a gente não tá vivendo no hoje, a gente não vê. Não vê. Porque o vento, ele te traz um sinal. A direção em que o vento está, ele te traz sinais. As penas que caem, o jeito que a flor te chama atenção, as cores das borboletas, o canto do pássaro, os animais que passam na sua frente, os animais que aparecem para você, as comidas de vegetais que você come, as cores dela, o que significa, tudo isso tem um significado. Tudo. E a gente não está atento. Então a gente tem que aprender a entender toda essa conexão com esses mestres da natureza para que a gente possa entender a nossa vida e cada vez prosperar mais e viver mais saudável, porque eles estão aqui o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ai, que lindo, Carol. Isso fala muito muito comigo. Ai, que bom. Então, vamos lá então? Isso que eu ia falar agora, eu vou falar do presente. Então, e tem um presente, porque eu quis trazer um presente para vocês, tá? Por isso que eu resolvi fazer esse aulão aqui no Zoom, para quem estivesse aqui, tá? Quem comprar hoje, quem adquirir hoje a mentoria com o curso de cristais, tá? Tem que ser com o curso de cristais, até a meia-noite de hoje, vai ganhar um presente que é um kit de cristais para montar a sua mandala de cristal, vai ganhar na sua casa. Eu vou enviar para sua casa. Então, quem adquirir esse pacote hoje, né, da mentoria com o curso de cristais, vai ganhar, tem que ser hoje até a meia-noite, tá? Para o pessoal que mora fora do Brasil, tá? Que é Portugal e Inglaterra, que eu sei que tinha bastante gente, tá? É amanhã até meio-dia. Porque eu sei que tá todo mundo dormindo, né? Porque aqui já são 1h da manhã. Espero que meu vizinho não bata aqui, né? Aqui já é 1h da manhã. Então, para quem mora fora do Brasil, depois entre em contato comigo, tá? Mas é amanhã até meio-dia. E para quem tá aí assistindo essa aula, que é vocês que estão recebendo essas informações em primeira mão, vai ganhar presentes de um kit de cristais para montar a sua mandala de cristal, ok? Como que é? Eu estou com valor promocional até sexta-feira dessa semana, tá? O valor promocional tá de 50% de desconto, tá? De R$ 1.297, pode pagar até em 12 vezes ou por Pix, pode usar até 2 cartões. A plataforma vai te ensinar tudo o que você precisa lá, tá? E só a mentoria tá no valor de R$ 797 também, pode pagar até 12 vezes ou por Pix, é conforme a plataforma lá vai te direcionando, tá bom? E o que eu queria falar para vocês? Então assim, ó, que tá lindo, tá transformador, tá? De uma energia descomunal para transformar a sua vida, para você realmente dar o salto quântico que você sempre quis, que você sempre sonhou. E essa mentoria com o curso de cristais vai te alavancar
Muito. Por que que eu tô falando também isso? Porque, sabe esse valor de investimento de R$ 1.297 que você faz a mentoria com o curso de cristais? Se você tiver quatro clientes, o investimento que você fez já retornou para você. Então, é uma coisa que prospera muito, sabe? Então, assim, além de prosperar, você está ajudando as pessoas e se ajudando. É fundamental, porque você não faz só para os outros, né, a cura de cristais. Você faz em você, você faz para sua casa, para sua família, para todo mundo. Então, assim, é maravilhoso mesmo e vale muito a pena prosperar, né, com essa terapia. Mesmo que você nunca foi um terapeuta, com certeza isso é para você também. E para aqueles que já são terapeuta, é mais uma ferramenta de cura que vocês vão adquirir, né, fazendo a mentoria com o curso de cristais. E para quem adquirir hoje, né, vai ganhar o presente de cristais na sua casa. Ai, tô tão feliz, gente, que vocês não têm noção. Agora eu quero saber o seguinte: vocês têm alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Já tô com o link na mão, Carol. Pode soltar então, ela vai soltar ali no WhatsApp o link para vocês entrarem lá e acessar, tá? Este aulão eu vou deixar, vou subir ele para a plataforma do YouTube, mas ele só vai estar disponível amanhã de manhã para as pessoas assistirem, tá? Ó, o link tá aqui, ó, para nós, para quem quiser aqui, ó, tá aqui no chat aqui do coisa. E para quem o link vai estar na bio do meu Instagram, tá? O link vai estar na descrição do YouTube quando eu levantar esse vídeo para lá e no WhatsApp, ok? Eu quero saber se alguém está com dúvida, se alguém quer me perguntar alguma coisa. Tá. O curso, a gente vai se encontrar, vai ter 7 encontros no curso, tá? O primeiro encontro é a aula de boas-vindas que começa na próxima quarta-feira. Ai, que delícia! Tá? E são 7 encontros com a mentoria e as aulas bônus, tá? O horário são sempre às 7 horas do horário do Brasil, 7 horas da noite do horário do Brasil. Eu sempre vou gravar, todas as aulas que a gente fizer vai sempre ficar gravado e eu vou subir sempre para a plataforma no dia seguinte. Todas as meditações guiadas serão disponibilizadas lá na plataforma logo em seguida que a gente terminar a aula daquele dia, tá? O curso de cristais ele vai ser gravado e eu vou disponibilizar uma aula, né, depois que terminar os módulos do curso, para a gente tirar todas as nossas dúvidas, questões que vocês ficarem do curso de cristais, vai ter uma aula exclusiva para a gente fazer todas as nossas perguntas e dúvidas que a gente tiver ali, tá? Eu acho que era isso. Se você souber lembrar de mais alguma coisa. Isso, o tempo do curso e horário. Então, o curso vai ficar disponível na plataforma durante um ano para vocês acessarem quantas vezes vocês quiserem. Eu sempre aconselho vocês a participarem da aula. Por quê? Porque vai ter exercícios que a gente vai fazer na aula, principalmente para descobrir a nossa criança. Então é mais fácil você participar da aula do que assistir a aula depois, porque geralmente a gente nunca assiste a aula depois, né? Então eu sempre aconselho as pessoas a assistirem a aula no dia. Por quê? Porque é mais energia, mais empolgante, é mais gostoso de estarmos todos aqui reunidos, tá? Mas claro, se não puder, pode assistir depois. Ela vai ficar gravada na plataforma e vai ficar disponível para vocês durante um ano. Tenho interesse na sua mentoria, pois queria fazer um tratamento para mim mesmo, porque desejo trabalhar como arte terapia. Terapeuta. Perfeito, Renata, perfeito. Tá? É só entrar lá, vai ter sempre 2 links lá esse link que a ela disponibilizou aqui em cima já, que é o link da página de vendas. Quando vocês rolarem toda a página de venda lá embaixo, tem 2 links. Um é só para a mentoria, que é de 797, e o outro é a mentoria com o curso de cristais, tá bom? Ó, ela disponibilizou de novo aqui, ó, o link para vocês, tá? Daí vocês vão ver lá qual que encaixa, qual que ressoa com o seu coração. Lembra-se, gente, é sempre ressoar com o coração de vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês se transformem. Eu não quero que vocês comprem mais um curso para deixar ele de lado. Eu quero que vocês adquiram se realmente vocês falarem, eu tô pronta.
Eu tô pronta para virar essa chave, eu tô pronta para dar esse salto quântico na minha vida, tanto profissional como espiritual. A Mônica pergunta: você pode contar um pouco da sua história a respeito do seu despertar? Você falou sobre o dinheiro e a espiritualidade. Fiquei muito curiosa, estou no mesmo processo. Mônica, eu vou falar tudo isso na mentoria também. E um pouco da minha vida eu contei lá no meu Instagram, tem a minha jornada lá no meu Instagram e eu conto um pouco. Mas mais sobre essa questão do dinheiro, dessa parte, a gente vai falar tudo na mentoria, que tem uma aula exclusiva praticamente para a gente falar sobre isso, sobre o dinheiro, abundância, e eu vou contar como que eu saí disso, como que eu fiz para que as coisas melhorassem na minha vida, tá? A Ana Vilar, como funciona o curso de cristais? É como eu falei, o curso de cristais, ela colocou, as aulas do curso de cristais são gravadas, tá? Só que você, para fazer o curso de cristais, você tem que adquirir a mentoria. Por quê? Porque a mentoria é fundamental para que você entenda, né, os cristais. Porque se eu tivesse que fazer todo um curso de cristais completo, essa mentoria tinha que entrar lá dentro, tá? Faz parte, porque você precisa dessa conexão para você poder trabalhar com os cristais, para você entender os cristais, para você ler os cristais, para você sentir os cristais e principalmente entender e sentir os seus clientes. Então é fundamental fazer parte da mentoria. Então por isso que eu fiz esse agrupamento, né? Essa integração, que é a mentoria com o curso de cristais. Então, o curso de cristais, essa parte que eu falo ali lá na formação, né? Fala assim, ó, você vai aprender sobre os cristais, a gente vai falar sobre chakras, tudo isso vai ser vídeos de aulas gravadas, tá? Em 5 módulos, são vários vídeos curtos de 5 módulos. E depois que você terminar, geralmente isso daí, se você conseguir, vai ser disponibilizado em uma semana, você faz tudo isso. Aí na outra semana a gente vai se encontrar para tirar todas as dúvidas que você tem sobre o curso de cristais. Se não entendeu, se ficou com dúvidas, todas as perguntas a gente vai responder numa aula ao vivo com todos que fizerem o curso de cristais. Ficou claro, Ana? Vamos finalizar agora, tá? Tudo incrível, que pena nesse momento não poderia participar, mas vou fazer mais pra frente. Tá tudo certo. Pra mim tá tudo bem, tudo certo. Ou inverno um direct pra Carol, isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, tá? Quero agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui ao vivo comigo, né? Que reservaram esse tempo para investir em você, né? O tempo de investir em você, no seu autoconhecimento. Muita gratidão, a espiritualidade agradece também imensamente, porque este é o nosso momento e nós temos que fazer a coisa acontecer, né? Eu falo que é o 50-50. A gente vem com 50 e você vem com o outro 50 para fazer a coisa ficar na perfeição divina. E vai, tá? Então, muita gratidão para quem vai assistir no YouTube, tá? Vai ter o link ali na descrição do vídeo e também o link lá no WhatsApp para todo mundo que entrou, ok? E se tiverem dúvidas, por favor, me manda no direct ou no WhatsApp, que eu vou deixar aberto o WhatsApp até amanhã, tá? Para que vocês possam acessar. Lembra-se que as vagas são limitadas e a promoção de 50% vai até sexta-feira agora, dia 20, isso, dia 20 de maio até as 23h59. A partir dali o preço vai voltar pro normal, ok? Um beijo bem grande e muito obrigada por vocês estarem aqui.